Você sabe por que temos que usar a pontuação frequentemente em nossos textos? A resposta é simples. É porque a pontuação é um recurso gramatical que influencia em todo o sentido do texto. Um bom texto bem pontuado é um texto que, quando constitui uma pista segura para a apreensão do sentido pretendido para o seu autor. Ou seja, um texto em que a sua pontuação é correta faz com que o leitor chegue muito mais próximo das intenções que foram colocadas pelo autor. E desta forma, além de fazer com que os mesmos soem melhor, também nos ouvidos de quem o ouve. E qual a importância dos sinais de pontuação na fluência da língua portuguesa? Eu te digo, é de extrema importância para a língua portuguesa, pois sem os mesmos seria praticamente impossível a construção de qualquer frase com sentido real. Ou seja, um texto, para alcançar a sua eficácia, que é transmitida uma informação e até mesmo sentido, precisa ser bem pontuado, pausado, expressado em sentido completo. Então pode-se imaginar um texto em que o pai, nervoso com alguma travessura do seu filho, o coloca de castigo com uma frase terminada em apenas um ponto final. Isso seria finalizar a frase, o que abrange o contexto de forma errada ou equivocada, pois nesse sentido exemplificada, o correto seria dizer, ou neste caso, escrever: Menino, por que você soltou o cachorro dentro de casa? Veja a sujeira que esse cachorro fez. Vá para o seu quarto agora. Vai ficar de castigo a tarde toda. Situações como essa acontecem a todo o momento na vida cotidiana, seja uma simples carta ou mesmo em um artigo científico. E assim, desenvolver-se a pontuação através do seu papel é importantíssimo para a fluência da língua portuguesa. Isso faz com que haja facilidade na escrita, pois, sabendo o significado e como utilizá-la, cada sinal de pontuação do autor proposto no texto. Quando se diz autor, refere-se a todos que escrevem qualquer coisa, que exprime aquilo e da forma que realmente quer dizer. E basta que esse texto chegue aos olhos do leitor para que seja lido, para que quem escreveu se coloque à frente deste que expressamente são em palavras. Com isso, o texto, a língua, flui de forma harmoniosa, com o verdadeiro sentido da sua expressão. Como é percebido que a pontuação ela é valiosa, a pontuação então possibilita que o texto ganhe vida por meio das entonações, pausas, emoções, exclamações, etc. Vamos ver então na sequência como e quais são os principais tipos de pontuação. O primeiro, sempre estudado nas escolas, é o ponto. O ponto indica que uma ideia chegou ao fim. E quando utilizamos no final de um parágrafo, é chamado de ponto final. Exemplo: acordei e logo pensei na minha irmã e em quanto tempo não nos falamos. Depois, resolvi ligar e matar as saudades. O segundo item é vírgula. A vírgula ela é fundamental, pois separa termos com as mesmas funções
sintática. Exemplo: nós vamos perder. Nada foi resolvido. Nós vamos perder nada. Foi resolvido. Entenderam a diferença por usar a vírgula? Porém, nessas expressões que foram apresentadas, há dois sentidos exatamente por conta do local onde foi posto a vírgula. O terceiro item é o ponto e vírgula, e é utilizado para criar pausas mais longas que a vírgula, ou para separar orações dentro da mesma frase. Exemplo: o rio está poluído. Os peixes estão mortos. E o quarto tipo de pontuação utilizado é os dois pontos, que geralmente antecede a uma explicação, marcando a interrupção no discurso, que pode ser utilizado na introdução de uma fala ou junto com a numeração. Exemplo: ouvindo passos no corredor, abaixei a voz. Podemos avisar a sua tia, não? Bem diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ponto de exclamação é o nosso quinto item, que confere a um texto de uma dose de emoção, ânimo, surpresa, entusiasmo, etc. Exemplo: que belo dia de sol! Agora, já nesse sexto item, que é o ponto de interrogação, serve para perguntas, que geralmente vem no final de cada frase. Exemplo: quando você vai tomar sorvete? Acordou? Ou está dormindo? Sobre o assunto reticências, a reticência é chamado de 3 pontinhos. São utilizadas para indicar um sentido que muitas vezes está oculto na frase. Ou, também, pode ser utilizada para reduzir as palavras ou em uma ideia que foi apresentada que ficou por terminar. Exemplo: o tempo passa. Já a aspas serve para mencionar títulos, terminar citações e também para enfatizar palavras ou expressões. Exemplo: eu disse para ele: ontem eu fui à escola.